Olá, queridos, olá, queridas do canal Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com novas informações, novos conteúdos e este novo vídeo para abordar questões importantes da língua portuguesa. Hoje nós vamos trazer algumas orientações em relação ao uso de palavras adequadas durante uma prova de redação. Como escrever um texto dissertativo, argumentativo e usar as palavras adequadas nos lugares certos. Isso é muito importante porque vai dar um nível de coesão do texto, de coerência do texto, de transparência. O texto vai parecer mais simples e mais claro. E é claro que para isso, para mostrar o encadeamento das ideias, é muito importante utilizar as palavras certas, na hora certa. E algumas dessas palavras são muito conhecidas e bastante utilizadas. Muito embora algumas pessoas usem essas palavras de modo inadequado, que muitas vezes não estão de acordo com o padrão da língua portuguesa. Vamos começar pela expressão a princípio. A princípio significa o quê? Inicialmente, no começo. Então, se você vai elaborar um texto e quer se referir ao início de alguma coisa, de alguma situação, você pode começar escrevendo: a princípio, entendi que a questão estava bem posta. Ou seja, inicialmente, entendi que a questão está bem posta. Outra palavra, outra expressão: do mesmo modo. Do mesmo modo exprime o quê? Exprime a ideia de semelhança, de comparação e de conformidade. Então, quando eu digo do mesmo modo, eu estou dizendo que é uma situação igual, semelhante. Ou então, quando eu estou comparando alguma coisa. Ou ainda, quando eu quero expressar uma ideia de conformidade. Ou seja, do mesmo modo, de conformidade com, significa a mesma coisa. Outra expressão que deve ser usada é a expressão visto que. Em vez de usar considerando que isto ou aquilo, você usa o visto que é uma expressão mais enxuta, não dificulta a compreensão e vai mostrar que o seu texto está bem encadeado, está bem organizado e que segue uma linha normal, uma sequência normal de elaboração. Então, a expressão visto que indica o quê? Indica a ideia de explicação. É uma expressão menos comum, é mais formal, mas é uma expressão bastante útil na hora de se utilizar o texto. Eu afirmo que essa estrada é muito boa, visto que já passei por ela diversas vezes. Então, visto que pode ser utilizado, essa expressão pode ser utilizada exatamente para explicar um termo anterior, para explicar algo que você já afirmou no momento anterior. Outra palavra, portanto. Portanto, exprime uma ideia de conclusão. É uma expressão mais adequada, mais rica do que por fim ou sendo assim. Você pode usar por fim, sendo assim? É claro que pode. Mas o portanto é mais pomposo, é mais adequado a determinados textos. Então, se puder usar portanto, que exprime uma ideia de conclusão, afirmei várias coisas sobre este assunto. Portanto, agi adequadamente. Então, esse portanto vai exprimir uma ideia de conclusão. Temos ainda a expressão inquestionavelmente. Inquestionavelmente exprime a ideia de quê? De certeza, de ênfase, de confirmação. Inquestionavelmente, vírgula, você realizou um bom trabalho. Ou seja, com certeza, eu confirmo, é isso que eu estou dizendo. Então, essa expressão, inquestionavelmente, pode ser perfeitamente utilizada na redação. Outro termo, em outras palavras, é um termo também muito usado por algumas pessoas. Em outras palavras, significa o quê? Significa ilustrar, significa esclarecer,
significa exemplificar alguma coisa. Então, em outras palavras, afirmo que você é um ótimo profissional. Eu uso palavras diferentes depois para ilustrar, para dizer exatamente tudo isso, para esclarecer ou para exemplificar, eu posso usar a expressão em outras palavras, que é uma expressão que vai ficar muito adequada a qualquer texto. Em suma significa em resumo. Em vez de usar em resumo, que é uma expressão muito comum, muito repetida, muito surrada, você pode usar em suma, porque indica também em resumo, ou seja, uma ideia de conclusão, ou então de recapitulação. Eu vou falando sobre várias coisas, e aí, para concluir o meu pensamento, eu uso em suma, quero dizer que tudo isso está sendo dito a bem da verdade. Então, em suma, é exatamente isso. Em resumo, em síntese, tá? É uma expressão bem adequada. Em contraste com, é outro termo. Em contraste com, significa o quê? Exprime oposição, exprime contraste, ressalva ou até restrição. Então, no texto, quando você quiser exprimir uma ideia de oposição, uma ideia de contraste, você vai utilizar esse termo. Em contraste com o que foi dito anteriormente, afirmo agora que a sua ideia não é boa. Então, eu posso usar perfeitamente esse termo em contraste com. De conformidade com significa de acordo. De conformidade com o que foi dito, o seu trabalho é inquestionável. De acordo com o que foi dito, o seu trabalho é inquestionável. Então, esse de conformidade com indica exatamente essa ideia. De acordo significa isso, de acordo, ou seja, de maneira semelhante, em comparação, ou então conformidade entre ideias. Se as ideias têm a mesma conformidade, também posso utilizar essa expressão. E a expressão por vezes, que exprime a ideia de quê? A ideia de tempo, seja frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade ou posterioridade, ou seja, o que veio antes ou o que vem depois. Então, neste caso, você pode usar a expressão por vezes. Por vezes, você não se comporta adequadamente neste recinto. Ou seja, com frequência, com muita frequência, você não se comporta adequadamente neste recinto. Em um texto em que seja necessário utilizar a norma padrão da língua, esse termo, por vezes, pode ser perfeitamente utilizado. Portanto, são expressões que podem ser usadas no texto para dar uma ideia de coesão, uma ideia de coerência, para mostrar que o seu texto tem um bom encadeamento das ideias, mas é preciso tomar cuidado com o seguinte: não adianta usar palavras que você não conhece, não adianta usar palavras rebuscadas, mas se essas palavras não estão adequadas ao contexto. Ou seja, se as palavras não tiverem nenhuma relação com aquilo a que você está se referindo, não adianta usá-las. Se não tem nenhuma relação, se não faz parte do contexto, do assunto, do tema, você naturalmente não vai usar essas palavras, porque seria o mesmo que utilizar as palavras de maneira à toa, alheia e de forma inadequada, e que de um modo geral não iriam acrescentar nada de bom ao seu texto. Então é preciso evitar esses erros de utilizar palavras não adequadas. Agora, é bom lembrar que essas palavras que nós listamos agora há pouco, elas podem substituir, podem ser sinônimas de outras expressões. Em vez de escrever sendo assim, cabe ao governo tomar
ações preventivas. Então você escreve, portanto, cabe ao governo tomar ações preventivas. Fica mais adequado, fica mais enxuto, soa melhor aos ouvidos de quem vai ler o texto. Em vez de escrever, em resumo, os dados do IBGE mostram o crescimento da população no Brasil, escreva, em suma, os dados do IBGE mostram o crescimento da população no Brasil. Vai ficar também mais adequado, mais enxuto, o texto vai ser avaliado de outra maneira, vai ser visto com outros olhos pelo corretor, pelo leitor. Isso é muito importante. Em vez de escrever, considerando que a população segue crescendo, escreva, visto que a população segue crescendo, fica bem melhor, porque você diminui o tamanho da frase, a frase fica transparente, fica clara e bastante enxuta, com uma nova característica, com uma nova fisionomia. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Curta, comente e compartilhe este vídeo, porque essas 3 situações são muito importantes para o canal, e faça a sua inscrição no canal O Português do Aurélio. Eu agradeço desde já a sua participação, a sua audiência. Um grande abraço e fiquem com Deus.